Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nessa aula vamos estudar os números irracionais. Não são aqueles que não pensam, que são irracionais. Não tem nada a ver com isso. Os números irracionais é um dos conjuntos numéricos que merece muita atenção, porque pode ser cobrado na sua prova, tá certo? Vamos ver o que seriam esses números irracionais, então. Olha só, acompanhe comigo. Ele é representado pela letra I, tudo bem? Ele também é conhecido como sendo o contrário dos números racionais. E eles não podem ser formados como uma fração de números inteiros. Como assim? Vamos pensar nos números. O primeiro conjunto numérico que nós temos são dos números naturais. Depois nós temos os números inteiros. Depois nós temos os números racionais. E ao lado dos racionais nós temos os números irracionais. Por quê? Porque os irracionais não têm ligação nenhuma com os racionais. Nunca na face da Terra um número pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Ou ele vai ser racional, ou ele vai ser irracional, tá certo? Então, veja bem. Quem seria, então, um exemplo desses números irracionais? Cara, aquelas raízes que não são exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 5, raiz quadrada de 10. Todas essas raízes não têm valores exatos. Então, elas não podem ser escritas como uma forma de fração de números inteiros, que é os números racionais. E se for dízimas, são chamadas de dízimas não periódicas, que são aqueles números após a vírgula, onde não tem fim. Ou seja, não segue um padrão, não tem fim, e não segue um padrão de uma sequência, não tem um período. Um clássico exemplo é o famoso π, que às vezes nós adotamos ele como sendo 3,14. Mas o π não vale 3,14, ele é aproximadamente 3,14. Então, às vezes nós aproximamos ele para 3,14 por conveniência. Ele é um clássico número irracional, onde depois da vírgula existem infinitos números, e destes infinitos números nunca segue um padrão, nunca segue uma sequência, tá certo? Temos também o número E de Napier, não sei como que é a pronúncia muito bem, mas é o E, também conhecido como número de Euler. Também temos o segmento áureo. Então são todos números que não possuem o quê? Fim, ou seja, depois da vírgula são infinitos e não possuem um período, assim como os números das dízimas periódicas. Dízimas periódicas é aquela 3, 3, 3, por exemplo, sempre vai se repetindo um número, ou seja, tem um padrão. Os números irracionais não têm esse padrão, então eles não têm um padrão após a vírgula, tá bom? Mas os mais utilizados e mais conhecidos são esses daqui, as raízes que não são exatas, o π, o número de Euler, que é o E, de Napier, e também do segmento áureo. São os mais conhecidos, tá certo? Bom, por que criaram então os números irracionais? Qual a necessidade de ter os números irracionais na nossa vida? Imagine vocês, se vocês morassem lá no século IV a.C., aproximadamente, na época de Pitágoras lá, e fosse um agrimensor, medidor de terras, trabalhasse com terras, um agricultor, e você quisesse dividir um terreno. Suponha que você tivesse um quadrado lá, de 1 por 1. O quê? Não interessa, unidade de medida deles. 1 por 1. E quisesse calcular a medida da diagonal. Diagonal que vai de uma ponta na outra. Como que vocês fariam? Poxa, para eu fazer essa diagonal aqui, eu já sei, eu penso que isso aqui tem 90 graus, aí o Pitágoras pensou no próprio teorema que leva o nome dele, teorema de Pitágoras. Se aqui é 1, aqui também vai ser 1. Então eu tenho um triângulo retângulo de cateto 1 e hipotenusa H. Aí ele formulou que a relação de Pitágoras era hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 1 mais 1. Hipotenusa ao quadrado igual a 2. Então, a hipotenusa, ela vale raiz quadrada de 2. E aí, bugou a mente dele. Como que resolveria probleminhas assim com números
que não eram conhecidos, mas depois passaram a se conhecer os números irracionais. Então foi a partir desta necessidade de surgir esses elementos, esse conjunto dos números irracionais, que são os números das raízes que não são tão exatas como as outras, não possuem um valor exato. Assim, a gente sempre faz uma aproximação para ela. Então, os números irracionais é basicamente esse conjuntinho aí, ó, dos números que não tem fim. A gente não consegue escrever ele como sendo um número racional, porque todo número racional, nós conseguimos escrever ele como sendo uma fração de números inteiros. Todos os números racionais. Os números que a gente não conseguir escrever eles em forma de fração, são ditos números irracionais. Mas entre eles existem aquelas operações, principalmente entre as raízes, cara. Então, se na sua prova está marcando o conjunto dos números irracionais, recomendo que assista a minha aula também sobre radiciação, que é a parte das operações com as raízes. Nós vamos fazer alguns exemplos aqui, mas lá está mais aprofundado, tá certo? Mas continuando a nossa aula, então, vamos analisar juntos. Olha só, vamos ver este probleminha aqui, que envolve a partir dos números irracionais. Seja K um número racional e M um número irracional. Então, K, quando eu falo K é um número racional, esse K pode ser qualquer número existente sendo racional. E M sendo um número irracional, esse M pode ser qualquer número sendo irracional. Classifique, então, em verdadeiro ou falso. Raiz de 2 vezes K pode ser um número racional. K é um número o quê? K é um número racional, não é? Beleza. Suponha que o meu K fosse 2. Eu teria raiz de 2 vezes 2. Isso dá 2 raiz de 2. Não multiplica quem tem raiz com quem não tem raiz. Então, isso dá 2 raiz de 2. Cara, 2 raiz de 2 continua sendo irracional. Então, raiz de 2 vezes K pode ser racional? Sim, pode. Opa, agora eu buguei, professor. Mas isso daqui é irracional? Claro, se você pegar isso daqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser irracional. Ótimo, tudo bem. Mas e se você pegasse, como o K ele pode ser qualquer número racional, ele também não pode ser zero? Pode. Então, se você pegar raiz de 2 vezes 0, quanto que dá raiz de 2 vezes 0? Raiz de 2 vezes 0? Dá 0. E o 0 não é racional? Sim, o 0 é racional. Então, a gente fala que pode ser racional. Não é que ele necessariamente vai ser racional. Quando a gente fala que pode ser, significa que se tiver um que for, já é válido. Então, isso daqui é verdadeiro. Agora, m ao quadrado é sempre um número irracional. O que é m ao quadrado? M ao quadrado nada mais é do que m vezes m. Só que esse meu m é um número irracional. Cara, pega isso daqui, ó, raiz de 2 ao quadrado. Isso é raiz de 2 vezes a raiz de 2, que dá raiz de 4. Raiz quadrada de 4 não é exata? Quanto que é raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, m ao quadrado é sempre um número irracional? Não. Ele pode ser um número irracional, mas falar que é sempre tem que valer para todos os casos. Eu acabei de dar um contra-exemplo aqui para vocês, onde isso daqui, ó, raiz de 2 é irracional, mas ele ao quadrado deu um número racional. Então, essa segunda aqui está falsa. Agora, olha esse daqui, ó, m ao cubo nem sempre é irracional. Agora falou a minha língua, porque está dizendo que nem sempre. Quando eu falo nem sempre, gente, eu não posso generalizar para todos. Se um não for, já está ótimo para mim. Olha um exemplo. Pega a raiz cúbica de 5. Eleva ao cubo. Isso vai dar, sabe quanto? Cortou, cortou. Isso dá 5. Então, m ao cubo nem sempre vai ser um número irracional. Claro que não, porque olha só. Ele pode ser 5, que é um número racional. Então, isso daqui está certo, porque nem sempre vai ser irracional. Nesse exemplo que eu citei aqui, deu um número racional. Então, isso aqui é verdadeiro. E agora, olha só, raiz quadrada de K é sempre um número racional. K era racional. Isso é totalmente falso, porque falou sempre. Se eu pego raiz quadrada de 9, o K sendo igual a 9, isso dá 3, que é um número racional. Maravilhoso. Mas se eu pego
a raiz quadrada, por exemplo, de 5. Eu não tenho raiz quadrada exata de 5. Então, ele não é um racional. A raiz quadrada de 5, ele é um número irracional. Então, ele está falando, ó, raiz quadrada de k é sempre um número racional? Não. A raiz quadrada de k nem sempre é um número racional. Aí estaria correto. Então, não posso usar esse sempre, tá bom? Vamos ver mais um probleminha? Olha só. De novo, para classificar entre verdadeiro e falso. A soma de dois números irracionais é sempre um número racional. Cara, a soma de dois números irracionais é sempre um número racional? Não, não é sempre um número racional. Por exemplo, pega aí, ó, raiz de 3 mais raiz de 2. É a soma de dois números racionais, certo? Então, raiz de 3 mais raiz de 2 não deu um número racional. Quanto dá raiz de 3 mais raiz de 2? Não é raiz de 5, hein? Raiz de 3 mais raiz de 2 continua sendo raiz de 3 mais raiz de 2, porque eu não posso somar, subtrair, não posso fazer nada com isso, porque as raízes são diferentes. Então, continuou sendo o quê? Essa soma continuou sendo um número irracional. Então, por isso que a primeira está falsa. Segunda, o produto de dois números irracionais pode ser um número racional. Quando eu falo pode ser, pessoal, é porque se tiver um caso, já é suficiente para mim. Pega aí, ó, produto de dois números irracionais. Raiz quadrada de 5. É um número irracional, não é? Vezes, vamos pegar a raiz quadrada de 20. A raiz quadrada de 5 é irracional. E a raiz quadrada de 20 também é irracional, não é? Sim, claro. Quanto que dá essa multiplicação aqui? Isso aqui dá raiz quadrada de quanto? De 5 vezes 20, que dá 100. Então, eu tenho raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de 100 é 10. Se a raiz quadrada de 100 é 10, cara, o produto ele pode ser, sim, ele pode ser racional. Então, é verdadeiro. Agora, a soma de dois racionais é sempre racional. A soma de dois racionais será sempre racional. Se eu pegar dois números racionais que é escrito na forma de fração e somar eles, ele sempre vai ser um número racional. Isso está certo. Agora, olha para a última. A soma de um número racional e um número irracional sempre será um número irracional. Por exemplo, 3 mais raiz de 2. Isso dá 3 mais raiz de 2. É irracional. 0 mais raiz de 2. Dá raiz de 2, que é irracional. Menos 1 mais raiz de 2. É menos 1 mais raiz de 2, que continua sendo irracional. Então, sempre vai ser um número irracional? Sim. Então, a soma de um número racional com um irracional sempre será irracional. Olha só, vimos dois probleminhas mais teóricos para vocês irem trabalhando, guardando na cabecinha de vocês a ideia do conjunto dos números irracionais relacionados com os outros. Vamos continuar vendo mais dois probleminhas desses daqui. Olha só. Qual das alternativas abaixo contém pelo menos um número que não é irracional? Tem que conter um número que não seja irracional. Irracional, 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 irracional. Não pode ser esse. Tem um padrão aqui? Não, não tem um padrão. Então não é racional, é irracional. Irracional, irracional, segue um padrão. É uma dízima periódica, então ele é do conjunto dos números racionais. Irracional, irracional, irracional. Irracional, irracional. Então, o único que apresenta pelo menos um que é dos racionais é a alternativa C. E o último dos nossos probleminhas, antes de nós fazermos algumas das questõezinhas, como que seria isso daqui? Classifica as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Um número natural não pode ser um número irracional. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque nós temos lá, ó,
os naturais, depois inteiros, depois racionais, à parte ficam os irracionais. E para tomar conta de todos esses carinhas aqui, nós temos os reais, que é o pai de todos. Que os reais nada mais é do que a união entre os racionais com os irracionais. Bom, mas olha só. Segundo, o conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Ou seja, os racionais estão dentro dos irracionais? Cara, claro que não. Nenhum tem ligação com o outro. Nenhum número ele é racional e irracional ao mesmo tempo. Então, enquanto a primeira é verdadeiro, a segunda é falso. A terceira. Com isso, olha só, a gente elimina essa e essa. Olha a terceira. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Cara, não está contido, então ele não está dentro, ele está totalmente fora. Se ele não está contido, significa que ele não está dentro, pode estar fora. Isso é verdadeiro ou isto é falso? Isso obviamente é verdadeiro, porque ele não está dentro. Olha lá para o desenhozinho que eu fiz. 4. O conjunto dos números irracionais, ele é formado pela união entre o conjunto dos números racionais e reais. Não. O conjunto dos números reais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais com os irracionais. Não é nos números irracionais que é formado assim. Então isso daqui é falso. Mais falso que nota de R$3. Olha só, questão número 5. Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. Toda raiz quadrada, o resultado é um número racional? Raiz quadrada de 8. Isso não dá um número racional. Então isso daí é falso. Se ele é falso, qual que é a sequência? VF, VF, F. VF, VF, F. Alternativa A. Então, olha só, esses probleminhas que nós vimos até aqui é para vocês irem se adaptando aos números irracionais. Mas vamos ver algumas situações, problemas, onde vão ter o conjunto dos números irracionais contidos no exercício para vocês resolverem as questões, tá bom? Questão número 1, olha só. A soma S é dada por... Para fazer essa soma, o primeiro passo é eu saber o seguinte. Eu só posso somar aquelas raízes que são iguais. Então, raiz de 8 com raiz de 2 eu não posso mexer por enquanto. Então, vamos pegar, ó, raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 3 raiz de 2. Com mais 3 raiz de 2, 6 raiz de 2. Com mais 4 raiz de 2, 10 raiz de 2. Com mais 5 raiz de 2, 15 raiz de 2. Então, eu tenho 15 raiz de 2. Mais raiz de 8 mais 2 raiz de 8, 3 raiz de 8. Com mais 3 raiz de 8, 6 raiz de 8. Com mais 4 raiz de 8, 10 raiz de 8. Com mais 5 raiz de 8, 15 raiz de 8. Só que, pessoal, raiz quadrada de 8 eu posso fatorar ela para diminuir essa raiz por 2. 4 por 2, 2 por 2, 1. Como é raiz quadrada, a cada 2 eu tiro um deles da raiz. Então, esse 2 sai da raiz e esse 2 ele fica na raiz. Então, isso aqui seria 2 raiz de 2. 2 raiz de 2, então ficaria como aqui, ó, 15 raiz de 2 mais 15 vezes 2 raiz de 2. Então, isso daqui seria 15 raiz de 2 mais 15 vezes 2, 30. 30 raiz de 2. Logo, isso daqui, ó, daria... Agora eu posso somar. 30 mais 15 dá 45 raiz de 2. Só que, cara, nenhuma alternativa fala isso. Por quê? Porque está todos os números dentro da raiz. O que eu tenho que fazer agora? Pegar e voltar o número para dentro da raiz. Como que fica para voltar ele dentro da raiz, né? Raiz quadrada. Fica 2 vezes
Aí eu pego 45, só que eu coloco ele ao quadrado. Então eu tenho que fazer 45 vezes 45. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. 5 vezes 4, 20, vai 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Então 5, 2, 10, 2. Então isso aqui dá raiz quadrada de 2 vezes 2025. 2025 vezes 2 dá raiz quadrada de 4050. E 4050 nós temos a resposta correta. Qual que é a resposta correta? Alternativa D. Então, esta questãozinha aqui, você tem que prestar atenção para fazer o quê? Os caminhos das operações com os números irracionais. O primeiro passo foi decompor o 8, fatorar, escrever em fatores primos, para tirar da raiz para poder somar com raiz de 2. Certo? E depois tivemos que pegar o 45 e voltar para dentro da raiz. Se o número está fora e que se você quiser colocar ele dentro da raiz, basta você fazer o caminho inverso aqui elevando a potência. Mas a potência desse número vai ser quem? O índice da raiz. Como aqui era a raiz quadrada, ele voltou 45 ao quadrado. Se fosse a raiz cúbica, ele voltaria como 45 ao cubo, tá bom? Continuando então, questão número 2. O resultado desse produto. O que é produto entre esses números aí? O produto entre esses números é eu realizar a multiplicação entre eles. Sendo assim, eu devo fazer a propriedade distributiva aqui, ó. Esse vezes esse vai dar 2 vezes a raiz quadrada. Aí quem tem dentro da raiz, eu multiplico com quem tem dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. Menos 2 raiz de 2. Mais 1 raiz de 2. Menos 1. Olha que bonitinho. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Então é 2 vezes 2 menos 2 raiz de 2 mais 1 raiz de 2 dá menos 1 raiz de 2. Menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1 raiz de 2 é a mesma coisa que só escrever raiz de 2. Então 3 raiz de 2... A alternativa correta é a alternativa D. Nessa questãozinha aqui foi um pouquinho mais rápido, mas você tinha que lembrar o quê? Da propriedade distributiva, que é multiplicar todo mundo por todo mundo, e lembrar que você só multiplica dentro da raiz se você tiver raiz com raiz de mesmo índice, e o de fora com o de fora, tá certo? Vamos para a questão de número 3? Olha só. Sejam os números irracionais x igual a raiz de 3, y igual a raiz de 6, z igual a raiz de 12, e w igual a raiz de 24. Qual das expressões apresenta como resultado um número natural? Bom, y vezes z. Quem que é y? Raiz de 6. Vezes y vezes w, né? W é raiz de 24. Menos x, que é raiz de 3, vezes z, que é raiz de 12. Isso aqui é raiz quadrada aqui. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Menos a raiz quadrada de 3 vezes 12, 36. Olha que bonitinho já. Raiz quadrada de 144 dá 12. Raiz quadrada de 36 dá 6. 12 menos 6 dá 6. E ele pede aquela que apresenta um número natural. O 6 é um número natural. Então a alternativa correta é a alternativa A. Se você quiser conferir, você vai para as outras e você vai ver que nenhuma delas vai ter raiz exata na hora que você faz a continha. Se nenhuma delas tem raiz exata, então a única que tem é a alternativa A. Por isso nós assinalamos a alternativa A. E para matar rapidinho esta aula aqui, ó, e já finalizarmos com chave de ouro, olha que questãozinha fácil para vocês resolverem. Assinale a seguir o conjunto a que pertence o número raiz de 2. O número raiz de 2, ele é inteiro? Não. Ele é racional? Não. Ele é inteiro e natural? Não. Ele é racional e irracional? Não. Ele não é racional e irracional. Ele é apenas irracional. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Portanto, pessoal, essa foi a nossa aula dos números irracionais, tá certo? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!